Imagine que aquilo que você quer aconteceu ontem. Isso. Esse é um dos princípios, né, que eu bato aqui nessa tecla. E essa é a resposta a uma das perguntas desse vídeo. Esse é mais um vídeo onde eu vou responder as perguntas aqui de inscritos no canal. Normalmente eu tenho respondido 3 perguntas e essa é a resposta de uma delas, ok? Só antes de vir aqui para o conteúdo do vídeo, hoje é quinta-feira, né? Esse vídeo está sendo postado na quinta-feira, dia 30. Então, amanhã é o último dia para você entrar no ativador de dinheiro inesperado pelo valor de lançamento. A partir do dia 1º de agosto, o valor vai aumentar. Caso você não conheça ainda, não tenha inscrito, toca aqui na descrição ou no primeiro comentário para conhecer e, se fizer sentido, se inscrever, ok? Bom, a pergunta que é essa resposta que eu já adiantei, foi feita pelo Geraldo. E é a seguinte, olha. Você sempre fala para viver como se já tivesse acontecido, mas acho que a minha mente não consegue aceitar isso. Alguma dica? E aí, isso aqui, Geraldo, né, para você e, obviamente, tudo que eu falo aqui serve para todo mundo. E eu vejo muitas vezes o pessoal falando isso, não, a minha mente isso, a minha mente aquilo. Olha só, a mente ela tem os mesmos mecanismos, tá? Então não existe isso de, por exemplo, a minha mente não consegue tal coisa. Não, isso não existe, isso não existe. Então, o que acontece é, ela não foi, vamos dizer assim, treinada para isso. Aí pode ser. Mas, por exemplo, para você entender como é que funciona isso aqui, de a mente aceitar uma coisa como real, foi feito um experimento com pessoas jogando basquete, tá? Pessoas jogando basquete. E aí tinha pessoas que estavam treinando e, de fato, jogando basquete. Pegava a bola, ia lá na cesta e tal. Beleza. E tinha um outro grupo de pessoas que apenas estava imaginando que estava jogando basquete. Então fechava o olho e imaginava jogando a cesta. E aí, como era um experimento, né, colocava lá tudo, dava para ver, vamos dizer assim, o que a pessoa estava pensando. Foi visto que o estímulo de quem jogava o basquete e de quem pensava no basquete era exatamente o mesmo. Ou seja, o ato de imaginar e o ato de fazer gerava o mesmo estímulo ali, tá? Então, o que eu posso te dizer, Geraldo, é que isso é para sua mente também. Para todo mundo é a mesma coisa, né? Qual que é a dica, né? Para viver como se já tivesse acontecido. É porque, assim, olha, pensa numa coisa que aconteceu ontem. Onde você almoçou ontem, por exemplo? Pega essa analogia. Onde você almoçou ontem? Se você for puxar da memória, aí você vai lembrar onde você almoçou. Talvez o que você almoçou. Como que é isso? Como que é isso? Pô, normal. É uma lembrança de uma coisa de ontem. Não é isso? Ótimo. Aquilo que você deseja deve ser exatamente dessa mesma forma. Exatamente assim. A questão é, como eu falo aqui bastante, que quando você pega um desejo, você quer manifestar ele como uma coisa grandiosa, não é assim, né? Ou pelo menos dentro da minha linha que não é assim. Não estou dizendo que, né? Pode ter outras pessoas que seguem outros formatos, tudo bem. Mas a forma que eu sigo, a sua forma de manifestar tem que ser exatamente como você lembrando de um almoço de ontem. Ou qualquer outra coisa, né? É só um exemplo. Lembra de uma coisa qualquer de ontem. Uma coisa muito normal de ontem. Passeei com meu cachorro. Brinquei com meu filho. Não sei o que, não sei o que. Aquilo que você quer tem que ser exatamente assim. Como uma lembrança de ontem. Então, a dica é a que eu dou aqui praticamente sempre, que é normalizar. Normalizar. Né? Se você for pegar uma coisa que aconteceu ontem, que você viveu, que é uma coisa normal, é o quê?
entre aspas, não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada. Quando você conseguir pensar nas coisas que você quer ver dessa forma, vai ser assim também. E aí os comos disso, né? Tem vários vídeos aqui onde eu explico os comos. Não dá para todas as perguntas aqui entrar profundamente nisso, mas resumindo, você precisa ter o mesmo pensamento para aquilo que você quer conquistar de ter sido uma coisa que já aconteceu ontem, ok? Veio uma pergunta aqui do No Ápice da Web. E olha só, foram duas perguntas, né? Fabrício, a Bíblia que você lê é a tradução do Novo Mundo? E depois, você confia em toda a Bíblia ou só no Novo Testamento? Vamos lá. Você sabe que sempre que eu vou falar sobre esse assunto, né? Hoje, que bom que eu consigo falar sobre isso exatamente a forma que eu penso e sem nenhum tipo de restrição, medo e tal, como, né, aprendi a ter, né? Mas, não, a Bíblia que eu tenho aqui é uma Bíblia King James, tá? É uma Bíblia King James. Mas você perguntou, a Bíblia que você lê? Não, eu não leio. Sinceramente, eu não leio. Eu uso ela aqui para mostrar algumas coisas para vocês e tal. Ele fala da tradução do Novo Mundo, é uma Bíblia que é específica das Testemunhas de Jeová, né? E como eu, quando saí de lá, quis cortar qualquer relação que tinha com aquela religião, também não usei nem a Bíblia de lá, absolutamente nada, ok? Agora, essa pergunta é ótima, né? Você confia em toda a Bíblia ou só no Novo Testamento? Aí, vamos lá. No ápice da web. O que significa confiar na Bíblia? Esse é o ponto. O que significa confiar na Bíblia? Para mim, a Bíblia é um manual de como se viver. É um manual de como ter uma vida excelente. Então, nesse aspecto, eu confio nela toda. Por exemplo, Provérbios está no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Acho que o Novo Testamento, se não me engano, é a partir de Mateus, né? Acho que é isso. Provérbios está no Antigo Testamento, Eclesiastes, e ali, cara, é um manual. Se for pegar o que está ali, pô, é maravilhoso, né? Então, aí que tem que ver o que você fala de confiar na Bíblia. Isso para mim é uma coisa. Agora, confiar na Bíblia por exemplo, o que a Bíblia fala sobre Deus. Aí, para mim, eu não confio nem no Novo, nem no Velho, nem no Futuro Testamento, nem em qualquer outro testamento que tiver. Porque, para mim, é muito claro que... Então, eu não vejo a Bíblia como as pessoas veem, um livro religioso, a palavra de Deus, etc, etc. Não, né? E tá tudo bem com quem pensa assim, né? Para mim, é um livro de despertar da consciência. É um livro que quando você pega e você vê ele como um livro metafísico, não como um livro de história real, como já disse, de Adão e Eva, de Jesus ter nascido de uma virgem, etc. Quando você fala, cara, isso é história, não é bem assim. E você pega exatamente e vê aquilo como uma coisa, como ilustração, né? Como uma história que quer explicar algo, aí é ótimo, né? Eu até separei aqui um ponto que para mim é assim, olha, a pior coisa, sinceramente, tá? E eu sei que muita gente vai ficar muito chateada com isso, mas acho que a pior coisa que tem na Bíblia é a visão sobre Deus. Para mim a pior coisa, sabe? Porque na época lá que eu era testemunho de Jeová, cara, eu tinha medo de Deus, medo, né? Então eu ia lá, fazia as coisas, tudo, era por quê? Porque se eu não fizesse tal coisa, era punição. Olha só, eu peguei um versículo aqui, uma passagem, 1 Samuel 15, e aí vai do 1 até o 4. Do 1 ao 3. Olha o que diz, olha. Samuel também disse a Saul: o Senhor, Deus, né, enviou-me a ungir-te para seres rei sobre o seu povo, sobre Israel. Agora, portanto, atenta à voz das palavras do Senhor. Assim disse o Senhor dos exércitos: lembro-me daquilo que
Amaleque fez a Israel. Como ele se deitava em espera por ele no caminho, quando ele subia do Egito. Aí agora, né? Agora vai e fere Amaleque e destrói por completo tudo o que eles têm e não os poupa, mas mata também homem como mulher, crianças e os que mamam, boi e ovelha, camelo e jumento. Cara, sabe o que está acontecendo aqui? Ó, Samuel era um profeta de Deus e Deus colocou Saul como rei. Então, né, não sei se você sabe a história, Deus escolheu um lugar como se fosse um país. Imagina hoje, Deus escolheu o Brasil. Deus escolheu o Brasil. Era isso aqui, Deus escolheu Israel. E aí existiu um rival. Como aqui no Brasil, vamos dizer, o rival, vamos dizer, a Argentina, né, pela questão do futebol. Beleza. Aqui é como se Deus falasse assim, olha, a minha nação é o Brasil, vai lá e destrói a Argentina. Vai lá e mata todos os argentinos. Homem, mulher, criança e isso e aquilo. Cara, como que isso aqui pode ser Deus? Como que isso aqui pode ser Deus? Então, assim, repito, tá? A Bíblia, se você for pegar como um manual de sobrevivência, como um livro que mostra quem você realmente é, e tem várias passagens disso, é ótimo. Agora, se você for pegar, não, é a palavra de Deus, o que fala ali é tudo a verdade, é literal, tudo isso aconteceu mesmo, cara, aí complica. Beleza? Espero ter respondido. A última aqui, esqueci de anotar o nome. Mas tá aqui, olha. Fabrício, percebi que quando um desejo demora, eu começo a diminuir os meus sonhos para não me frustrar. Já deixei de querer várias coisas porque achei que eram grandes demais. Como faço para parar de pensar assim, né? Bom, primeiro, peço desculpas aí por ter esquecido de anotar aqui o seu nome. Vamos lá, diminuir os sonhos, sonho grande, frustrar. Olha, sonhar grande é uma das coisas mais importantes que você pode fazer, né? Porque o sonho, ele te direciona. Como eu sempre digo aqui, tudo já existe ao mesmo tempo. Teoricamente, aquilo que é um sonho... Teoricamente, não. Aquilo que é um sonho já está acontecendo agora e você... aí, teoricamente, poderia acessar. Só que, mentalmente, não é bem assim que funciona. Então, é importante você ter um sonho, um objetivo que te guie. Isso é ótimo. Inclusive, eu falei aqui em um vídeo passado que quando você deseja muito uma coisa, é um sinal de que aquilo é para você, né? Então, ter um sonho grande é ótimo. Agora, você não manifesta o que é grande. Então, esse talvez aí seja o seu problema. Não é que o problema é o sonhar grande. O problema é que você não manifesta um sonho. Então, ok, tem um sonho grande ali. Vamos quebrar isso em etapas. Dentro desse sonho grande, qual que é a coisa que você acredita que possa acontecer amanhã, por exemplo? Esse deve ser o seu foco, né? Aí não gera frustração, porque... essas coisas, vai por mim, são muito fáceis. É muito fácil de você acessar uma coisa que já é o próximo passo. E você acessa depois esse. E aí chega um tempo que você vai acessando, a sua mente já falou, opa, não entendi como é que funciona. Aí sim, você dá um salto. Vou colocar em exemplo aqui, financeiramente, tá? Ó, a pessoa ganha 2.500. Beleza. O que eu quero acessar? Cara, eu quero acessar 100 mil por mês. Beleza. De 2.500 eu vou para quanto? 3. Pô, cheguei nos 3? Não, agora eu vou fazer por 5. Beleza. Fiz por 5, agora eu vou fazer por 10. Fiz por 10, agora eu posso fazer por 20. Fiz por 20, agora eu posso fazer por 40. E aí depois do 40 eu posso dar um salto pro 100. Porque aí à medida que você vai
É bem mais fácil sair, por exemplo, de 30 mil para 100 do que de 0 para 10. Tá? Então, isso aqui é só um exemplo para como que funciona a minha cabeça nesse sentido. Tá? Então, ter o sonho grande, a coisa que vai te puxar, é ótimo, mas, pelo menos na minha linha aqui, sempre é de procure acessar aquilo que já é o natural. Perfeito? Bom, vídeo de hoje, né? Deixa aqui o seu comentário, sua pergunta, caso tenha alguma pergunta aqui que você gostaria que eu respondesse nesses vídeos. E, caso eu não tenha feito ainda, sugiro que você conheça e, se fizer sentido para você, se inscreva no Ativador de Dinheiro Inesperado a partir do dia 1º de junho, de agosto, né? Aí já vai para o valor normal. Beleza? É isso, um abraço, até um próximo vídeo.